Já procrastinou nos estudos do inglês? Rapaz, eu já procrastinei em tudo que você possa imaginar nessa vida. Mas faz parte, é épocas, né, cara? Tem época que você tá mais voltado para outras coisas. É complicado. Sure, the best way to learn is talking to everybody outside, right? Not necessarily. Because when you're talking to people, you get a chance to practice your speaking skills. So you're listening and you're speaking, right? But you're not gonna learn grammar from talking to people, right? And you might not expand your vocabulary just by talking to people, because especially in everyday conversations, you're kind of limited to a certain array of vocabulary that we use, right? You're not going to use very eloquent language, you're not going to use complex structures when you're talking to people, like normally in everyday scenarios. Ajuda na pronúncia de world e word. Okay? World, word. Como eu faço para passar no Enem? Cauã, leitura. É só o que você precisa. Tá? Você conseguir interpretar um texto bem... O Enem inteiro ali é a interpretação, né, basicamente. Até as perguntas mais de exatas, se tiver interpretação e raciocínio lógico, tu consegue se dar bem. Mas pro inglês em específico, você vai precisar de vocabulário e gramática básica. Tá? Então, aprenda muitos conectores. Sabe aquelas palavras tipo... but, and, so, furthermore, however, etc. Depois eu ver suas aulas. Tem como fazer resuminho das aulas, só se aprender escrevendo. Tem, lógico que tem. Pega um caderno, vai anotando ali o que você achar de interessante, né? E lembre-se, sempre pratiquem, façam alguma coisa com as coisas que vocês vão aprendendo. Então, se aprendeu ali uma regra, uma palavra, uma frase, tente criar alguma coisa com isso, né? Aprendeu uma regra, tenta usar ela numa frase, criar uma frase usando aquilo. Aprendeu uma palavra, tenta criar uma frase usando ela. Aprendeu uma frase, tenta usar um diálogo. Cria um diálogo entre duas pessoas, tenta colocar ela no meio. O que você acha de inglês com series? Com series é ótimo, né? Com series. É uma ferramenta. É uma maneira que você tem de melhorar seu inglês, de manter contato com o idioma, de revisar coisas, né? De praticar e aprender coisas novas. Mas você tem que saber trabalhar com isso, né? Isso não pode ser a base do seu aprendizado. Isso vai ser uma ferramenta só. É foda, por muita matéria, passa um bizu pra estudar, então... Cara... O seu estudo não pode ser uma coisa maçante e cansativa, que vai te deixar frustrado, né? Primeiro que é assim, cientificamente provado que você só consegue prestar plena atenção em alguma atividade que você está fazendo nos primeiros 45 minutos. Então tenha isso como um limite. Nunca passe 45 minutos de estudo. Tá? Eu aconselho a fazer até menos, faça blocos de 30 minutos, certo? Desses 30 minutos que você vai estudar, lembrando que é um bloco, tá? Não é que você vai estudar só 30 minutos por dia, porque no seu caso, pelo que eu tô vendo, você tem escola, então você tem várias matérias, então você vai estudar várias coisas por dia. Então separa em blocos, faz, sei lá, 30 minutos de estudo, e aí você pega, vai dar uma caminhada, vai jogar alguma coisa, vai, sei lá, tocar uma bronha por 15 minutos, depois você volta pra estudar mais 15, tá ligado? É importante que você faça o quê? Que você pega o conteúdo que você vai estudar, debulha ele ali, faça anotações, entenda o que você está lendo e faça anotações do que você entendeu. Depois você volte nesse tópico em algum momento e reveja as suas anotações para você lembrar tudo aquilo que você já aprendeu. Porque revisar conteúdo é mais importante do que aprender conteúdo novo. Porque se você só aprende uma coisa e você não vê mais ela, o seu cérebro não julga aquilo como algo importante e vai acabar excluindo aquilo. Então, para você realmente reter conhecimento, você precisa rever ele o máximo possível. Você diria que tem uma fase da idade onde a pessoa aprende mais fácil? Sim, tem. Eu acho que você tem um sweet spot entre os, vamos dizer ali, 9, 10 anos de idade até uns 20, 22, que você está assim, no prime pro seu aprendizado, né? Numa situação real, né? Não só falando da parte científica da coisa, mas sua situação real. Por quê? Porque na teoria, se você realmente consegue... seu cérebro está pronto para começar a aprender coisas de verdade, de fato, aos 7 anos de idade.
Só que uma criança de 7 anos de idade ainda é muito imatura, né? Então com uns 10 ela já tem um pouquinho mais de maturidade para conseguir estudar da maneira que deveria, prestar atenção e fazer atividades, etc, né? E até uns 20, 22, por quê? Porque depois disso já começa a ter muito problema, muita pressão, muito trabalho, muito estudo, muita responsabilidade, e aí você acaba não conseguindo se dedicar aos estudos, né? Ou até em questão de estresse mesmo, noite mal dormida, essas coisas que não ajudam tanto. Então, diria que ali entre 10 e 20 é o período perfeito para você aprender qualquer coisa que você quiser dominar com maestria na vida. Quais as melhores ferramentas para aprender inglês você acha? Cara, ferramentas você tem várias, né? Mas o que eu sempre falo, você precisa de uma base boa. E aí, Henrique, beleza? Uma base boa vai ser o quê? Um bom professor particular ou um bom curso de idiomas, né? Aquele tradicional, presencialzão e tal. Ferramentas você vai ter várias, né? Vai depender do que você gosta mais, qual é o seu tipo de aprendizado, qual tipo de inteligência múltipla que você tem mais aflorada e tal. I really think adults learn faster not because it's easier for them, but only because they're committed. But that depends. What age range are you talking about? Because remember, adults go from 21 till they die, right? One thing is for you to teach a person who is in like their early 20s or their early 30s even. Right? Another completely different thing is to teach a guy in their 40s, right? They're gonna have a lot of difficulties that a 20-year-old wouldn't. Ainda assim fiz pós. Boa, parabéns, meu querido. Eu fiz eu não sei se foi uma coisa boa ou ruim, cara, mas, tipo assim, eu terminei o colegial e já emendei a faculdade direto, não dei nenhuma pausa. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, não, peraí, porra, agora também chega, né? Vou tirar um tempo aqui só pra trabalhar, pra curtir a vida um pouco também, né? Depois eu volto pra estudar mais. Nunca mais, irmão. Estudei por conta, muita palestra, muito aprimoramento, muito treinamento e etc, né? Mas voltar para estudo formal mesmo, de fazer outra faculdade, ou de fazer uma pós, um mestrado, etc, nunca mais. Não tenho mais saco, não. Eu tenho inteligência visual, eu acho. É uma das mais comuns. Mas você tem 7 tipos de inteligência, tá? Todo mundo tem essas 7 inteligências. A questão é que algumas pessoas têm algumas delas mais afloradas do que outras. Então, tipo, todo mundo tem algum nível de inteligência musical. Só que tem gente que tem muito pouco. Tipo, sei lá, de 0 a 10 tem 1. Tá ligado? Tem gente que é 10. Tem gente que aprende tudo com ritmo. Verbi, Dudu. Não tem segredo, cara. A pegada do verbo be é o seguinte, porque todos os verbos em inglês, né, você não vai modificar muita coisa neles. Eles vão seguir o mesmo padrão, as mesmas regras. Então, por exemplo, work. Eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Eles trabalham, they work. O verbo be não, ele vai mudar com todas as pessoas, igual no português. No português você não muda. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Em inglês também, o verbo be, I am, you are, he is, e assim por diante, entendeu? Diferente dos outros verbos que quase nunca muda. E a outra diferença é que o verbo be, ele não vai usar verbos auxiliares. Então, ó, o verbo work, trabalhar. Para falar que eu não trabalho, eu preciso usar um verbo auxiliar. I don't work. O verbo be não. Você só usa a negativa e o próprio verbo. I am not Japanese. Basicamente é isso. Faz aí meia dúzia de atividade pra praticar isso e já era, senão não vai ter problema. Russo ou mandarim, qual mais difícil? Cara, eu acho que mandarim deve ser mais difícil, porque o russo, pelo menos, por mais que o alfabeto cirílico seja diferente, você ainda tem algumas similaridades com o nosso alfabeto, né? O mandarim não. O mandarim não tem nada parecido. I once taught an old lady, she was like 70, and the learning was in turtle speed. Yeah, and that varies a lot from person to person, you know? I once taught Mr. Faisal Kuri. He was at the time, he was the former vice mayor of my city. And he was, I believe, 68, 67 years old, something like that. But he was a very well-educated, a very cultured person. So, of course, his learning was a bit slower than the teenagers and the young adults that were in the same group as him, but he
didn't struggle much to keep up, you know? If you take a person the same age who is less cultured and less read, they will, of course, have much more trouble keeping up. Tô enrolando pra começar o mestrado trabalhando na indústria aeronáutica, meio que obrigatório. Pior que é mesmo, hein? Eu assisti o Pânico, Todo Mundo em Pânico. Ah, eu assisti também. Muito bom, cara, Todo Mundo em Pânico 6. The only thing that I learned about English in high school was verb be. It's a sad reality. Você gosta mais de sotaque britânico ou americano? Americano, Dudu. Como não acabar perdendo contato com o idioma no dia a dia? Caio, faça tudo que você puder em inglês, né? Faça as coisas que você gosta em inglês. Então, sei lá, você gosta de parar às vezes e assistir um YouTube, aí você gosta de ver podcast, vai ver uns podcasts em inglês, tá ligado? Em vez de assistir Flow, vai assistir um Joe Rogan, tá ligado? Ou sei lá, você gosta de assistir coisa de esporte, vai procurar alguns canais de esporte que falem em inglês, tá ligado? De gringo. Filme, série, música, não precisa nem falar, né? 1 a 10, qual a dificuldade de aprender inglês você acha? É muito pessoal, Lobox, né? Cada um vai ter uma dificuldade, um nível de dificuldade. Qual é mais difícil de aprender para um americano? Português de Portugal, português... É a mesma dificuldade, não tem diferença nenhuma. Depois do primeiro idioma dominado, C1, além do seu materno, o próximo fica mais fácil? Sim, só que depende muito do idioma que você vai pegar, tá? Por exemplo, se você é proficiente em inglês, você tem um C2 em inglês, né? Você é praticamente um nativo, que tem um inglês de qualidade. Tu quer aprender um alemão? Vai ser muito mais fácil. Tu quer aprender árabe? Não vai adiantar porra nenhuma. Entendeu? Porque é completamente diferente. Fala, João. Entrei em contato pelo app vizinho para saber mais sobre as aulas particulares. Oh, maravilha, João. Eu respondi já? Ou não? Qualquer coisa me chama lá que eu dou uma olhada depois. Tenho 15 anos. CNA é uma boa bosta, viu? Pra ser bem sincero, querida. CNA, CCAA, Skill, Fist, Wizard. Esquece. É jogar dinheiro fora e o pior é perder tempo de vida. An English live stream roll up. Yeah, man! Now you got it. Também tem uma outra, mas agora não me recordo o nome. Prof, qual o seu nível de inglês? C2. Já estudei na CNA. Então você sabe que não presta muito, né? Do you like metal music or not? I don't know what type of music you like. Dude, I like death metal, mostly. Do you know this band? How about this one? Do you know this band? What about this one here? Do you recognize this logo? What about this one here, huh? Do you know these bands? Pensando em fazer uma faculdade de letras em inglês, apaixonado por gatos. Para começar a aprender do zero, melhor tentar decorar e ver palavras do dia a dia. Cara, se você quer começar do zero, vai no meu canal, Teacher Juan Santiago, lá no YouTube, que tem aulas completas lá, que já estão numa ordem bem interessante para quem quer estudar sozinho. Várias playlists lá que já tá. Tem uma lá que é só das aulas e tem outras lá com várias dicas de inglês, pronúncia, etc. que eu dou. Tá? Começa por lá que vai ser bom pra você. Francês eu fiz algumas aulas esse ano e achei shit. Jean Paula Vaufoncé, nem gosto. Wizard, caraca, eu ia começar nela. Wizard é uma das piores, cara. É só repetição, não tem... Nossa, é horrível, é horrível. Material ruim, curso mal estruturado, professores horríveis, é jogar dinheiro fora e perder tempo. E o pior de tudo é isso, é perder tempo. Porque dinheiro se recupera, tempo não. Fala, mestre, entrei em contato pelo app vizinho para saber mais sobre as aulas particulares. Tamo junto, João. Estavam falando que era muito bom. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que hoje em dia, se é que mantém a mesma qualidade de antigamente, né? As únicas escolas ainda que eu talvez colocaria a mão no fogo seriam a Seven e a Alumni. De resto, de escola de idiomas, né? Escola de inglês, de qualquer outra aí, difícil, viu? I like that so much. Really, man? It's cool. Check out my band Structural Repairs. Look it up on YouTube or Spotify. If you look it up on YouTube, put Structural Repairs Band. Otherwise, a lot of engineering stuff is gonna pop up.
Faculdade de Letras em Inglês ensina a falar inglês? Não. Curso de inglês é mais faculdade, obrigado. O apaixonado por gatos é o seguinte. Pra que você quer fazer a faculdade? É pra dar aula de inglês? Se for, você quer dar aula em quê? Você quer dar aula em colégio regular, ensino fundamental, ensino médio, essas coisas? Se sim, beleza. Se você quer dar aula em curso de idiomas ou quer ser professor particular, tu nem precisa de faculdade, tu precisa de um inglês muito bom, tá? Faculdade de letras é a maior perda de tempo possível, especialmente para quem quer ser professor de inglês. Tu não vai aprender nada de útil, tu não vai aprender inglês, tu vai passar raiva porque tu vai ter uma porrada de gente na sala de aula com um inglesinho meia boca que vai sair de lá com o mesmo diploma que você, podendo dar aula também. Entendeu? E tu vai... Nossa, tu vai ver tanta coisa inútil que não vai ser útil pra nada. Nem pro seu inglês, nem no sentido pedagógico. E juro pra você, cara, a educação no Brasil já é uma palhaçada, né? Já é uma comédia. A faculdade de letra consegue ser isso elevado ao quadrado, velho. Você dá aula online, eu vou entrar em contato com você, então. Querida, eu dou sim. Teacher Juan Santiago, igual tá aqui, tá? Juan com J. Chama no Instagram, que lá nas DMs já tem as mensagens programadas lá, e aí eu explico direitinho como funciona e os valores. E eu respondo por lá também. É mais fácil de eu responder lá do que aqui no Insta. Qual eu faço então, moço? Eu não tenho todo dia pra pagar R$1.000 em mensalidade. Cara, então, como eu falei, as únicas que eu colocaria a mão no fogo hoje em dia seria a Seven e a Alumni. A Seven hoje em dia deve estar uma mensalidade média aí de 600, acredito eu. Só que aí tem matrícula, rematrícula, material didático, né? No fim, a aula particular acaba sendo mais em conta. Eu já falei muito sobre isso, né? Se procurar meus vídeos aí, procura no YouTube lá, Teacher Juan Santiago, aulas particulares ou escolas de inglês. Tem um vídeo no meu canal onde eu falo quais as melhores maneiras para aprender. Procura nos vídeos longos do meu canal lá que você vai ver. E você tira suas conclusões. Do you play LOL or DBD? I play DBD. Used to, at least it's been a while. Conhece a Fluency Academy? Aquela bosta? Conheço. Não sei qual a opinião e nem como tá hoje em dia, mas Senac com 14 anos achei muito bom. Cara, eu não posso falar sobre Senac porque eu realmente nunca pisei lá dentro, não conheço ninguém que tenha nem trabalhado nem estudado. Então, já ouvi falar bem para cursos técnicos, mais coisa da área de eletrônica, etc, sabe? Curso de inglês do Senac eu não tenho referência nenhuma, eu não sei te falar, cara, de verdade. Então eu prefiro não opinar sobre o que eu não sei. O que acha de Comprehensible Input? Diria que entre 3 pilares ele faz parte de um, se não, quais você acha? Cara, como eu sempre digo, aprendizado é uma coisa muito particular. Mas é óbvio, quanto mais input você tiver no seu dia a dia, melhor. Só que só o input não vai fazer milagre. O seu aprendizado tem que ser muito mais ativo do que passivo, certo? Contra o inglês é bom para aprender inglês fácil, teacher? Não, Pedro. Só para fazer cultura inglesa, irmão, pesquise muito bem uma unidade IASG e corre para lá. Bem que hoje em dia o IASG tá uma merda também, né? Mas der a sorte de pegar uma unidade antiga, com tradição, com professores que estão lá há um bom tempo, que ainda aplicam um pouco da metodologia antiga, melhor do que tu pegar uma cultura inglesa. Você parou de treinar? Cara, ultimamente tá foda, velho. Qual o sentido da vida pro senhor? Cara, o sentido da vida pra mim? Viver a sua vida da melhor maneira que você puder sem encher o saco de ninguém. Porque a gente não sabe o que tem depois daqui, né? Então, evite. Evita, dog. Mano, eu não entendo porque é permitido não fluentes darem aula em escola pública. Brasil, faz o L. Cultura inglesa é boa pra aprender inglês fácil, teacher? Não. Que loucura, devia ser requisito mínimo. Pois é, cara. Já cansei de falar aqui. Eu me formei na faculdade com 42 pessoas numa turma onde só 2 falavam inglês. Não aguento mais estudar e não evoluir. Meu sonho é falar inglês. Como é o seu curso? Cara, eu não tenho um curso. Eu sou professor particular. As aulas, elas se adequam a cada aluno. Entendeu? Uma aula que eu dou pra você não vai ser igual a nenhuma outra aula de nenhum outro aluno meu. Porque vocês são pessoas diferentes. Com dificuldades diferentes, facilidades diferentes, interesses diferentes.
Se fazer um ranking das transformações do Goku, salve. Um salve pra Pira. Rapaz, um ranking das transformações do Goku, mano. Cara, eu só assisti até o GT, e nem o GT eu assisti inteiro, velho, mas... Cara, eu acho que Super Saiyajin 3, que aquele cabelão comprido é foda pra caralho, eu acho muito style. Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 1. Os outros eu acho paia. Começou a ficar cabelo vermelho, cabelo azul, cabelo cinza, já começou muita palhaçada pro meu gosto. Tentei particular 2 vezes da última, a professora utilizou o livro da Oxford e achei um saco. Cara, se você tava fazendo aula particular e a pessoa tava usando um livro, já tá errado. Cadê a particularidade dessa aula? É particular no sentido de que é só você, né? Então você não tava fazendo aula particular, você tava fazendo aula individual. Pensa numa coisa, o que é um personal trainer? Um treinador particular, né? Uma pessoa que vai fazer uma coisa voltada para você, para sua pessoa. Faz sentido um personal trainer passar o mesmo treino para mim e para uma menininha de 50 quilos que nunca treinou na vida? Não. Então, como que um professor particular vai pegar um livro para dar aula para mim e um livro para dar aula para você, se nós somos duas pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com dificuldades diferentes, com inteligências múltiplas afloradas em níveis diferentes? Então, sinto muito, careca, mas te enrolaram, velho. Acho melhor aprender fazendo curso ou sozinho? Cara, se você puder, um bom professor particular. Se você não tiver condições ou não conhecer procure um ótimo curso de inglês presencial. E aí a terceira melhor maneira é sozinho, né? O problema de você estudar sozinho é porque você precisa primeiro aprender a aprender. Aprender a estudar. E rapaz, pra você aprender a fazer isso de uma maneira que você vai realmente conseguir estudar de maneira eficiente, eficaz e efetiva, é difícil, viu? Tem muito professor que não sabe estudar, irmão. Tava na sua live ontem. Oi, sim, meu querido! Curtiu? What's your favorite anime? Yu Yu Hakusho. Best anime ever. Você aprendeu como? Cara, metade com música, filme, série, jogo e a outra metade estudando mesmo. Curso de inglês e estudando por conta. Uma metodologia que gosta de aplicar aos seus alunos como ensinamentos de Stephen King. Cara, como eu sempre falo, né? Como eu sou professor particular, as aulas são 100% individualizadas. Então depende de cada aluno. Eu consigo ler muita coisa, praticamente tudo, mas não consigo entender nada nas falas. Isso é bem normal, cara. Provavelmente você não estudou como professor particular ou não fez um curso de inglês, né? E aí você foi aprendendo ali as habilidades que você tinha mais à disposição, né? Jogou o Manhunt 2? Não joguei, mas tô ligado que jogo que é. Concurso para lecionar em faculdade ou Instituto Federal? Não, porque é passar raiva como em qualquer lugar, velho. Entendeu? Você vai chegar pra dar aula numa porra da faculdade federal de inglês, você vai ter uma par de analfabeto lá que não sabe nem português direito. Então não adianta, entendeu? E financeiramente também não é aquela maravilha toda, não. É muito bom pra quem não gosta de trabalhar, né? Pra quem não gosta de trabalhar é uma maravilha. Joga alguma coisa, professor? Cara, já joguei muito Genshin Impact. Já joguei muito Dead by Daylight. Hoje em dia eu não tô com muito tempo pra jogar, não. Mas eu sou fãzão de Resident Evil. Já joguei todos. Zerei o Resident Evil Reckoning agora, o último que saiu. Zerei 2 vezes no normal e 1 vez no insano. Tô querendo jogar a DLC agora, tentar zerar ela mais uma vez, que eu zerei um nível só. Compensa estudar sabendo que o mundo vai acabar em 2027? Óbvio, tem que fazer alguma coisa até lá, né? Você tem entre 40 e 50 anos? Não. Eu tenho medo de ser empreendedor, apesar de já ser. Ué? Então como que você tem medo de ser o que você já é, uai? Apoio, viu? Não faz sentido não, mulher? Galera que for chegando agora aí, quem tiver dúvida de inglês, manda aí no chat. Tenho medo da instabilidade. Cara, isso é um medo muito comum. Quando eu comecei na profissão também tinha esse medo. Mas tem que pensar uma coisa, se você for dar aula em curso de
em escola de idiomas, em cursinho mesmo, tu já vai ter uma certa instabilidade que é o quê? Normalmente esses cursinhos são sacana pra caralho, né? Eles não te registram como professor, te registram como técnico de ensino, e aí eles te pagam por aula, né? Então, você não vai dar aula janeiro inteiro, quase que fevereiro inteiro, não vai dar aula em julho e quase que dezembro inteiro. Então tu vai trabalhar ali, de fato, 8 meses, certo? Então tu já tem que ter um controle financeiro ali, uma certa segurança para você conseguir sobreviver um ano inteiro em 8 meses.